Eu comecei o jornal de hoje perguntando a você se você acha que o Brasil tem um projeto de nação, um plano de nação. E já dei a resposta, não, o Brasil não tem um projeto de nação. Quando a gente vê tragédias como essas que estão acontecendo em várias cidades do Rio Grande do Sul, a gente percebe que muitas e muitas vezes, para não dizer quase sempre, a gente está enxugando o gelo. O Brasil não tem um projeto de nação para as questões climáticas, o Brasil não tem um projeto de nação para as questões do transporte, o Brasil não tem um projeto de nação para a saúde, para a educação, para a cultura. Nós temos um projeto de poder. E por que o Brasil não tem um projeto de nação? Seriam muitas as variáveis que a gente podia colocar à mesa para fazer essa reflexão. Seria a forma de colonização do nosso país, seria a falta de educação clássica que nós temos, seria o populismo que é mais aguçado em países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, seria o nosso jeito espertalhão do brasileiro, que muitas vezes é romantizado e faz a gente não perceber que a gente está cavando um buraco e entrando nessa armadilha do brasileiro espertalhão. Fato é que nós temos projetos de poder. Eu gosto de citar o exemplo aqui de Brasília, do BRB, o Banco Regional de Brasília, que por várias vezes já mudou de cor a sua logomarca somente em razão do governo da vez. Você deve se recordar, sobretudo você que é aqui de Brasília, na época do PT o BRB tinha que ser vermelho, na época do Arruda tinha que ser verde, na época do Roriz tinha que ser azul, e aí você gasta uma dinheirama para você adaptar logomarca de banco regional aos ideológicos da vez, aos projetos de poder da vez. Toda vez que um governo novo assume o comando, seja numa prefeitura, seja num governo estadual, seja no Palácio do Planalto, seja no ministério, quase sempre tudo que foi feito antes é desfeito, é jogado no lixo, vai para a lata de lixo mesmo, e tudo se começa do zero. É um projeto de poder que vai alimentando outro projeto de poder. Quem chega ao comando desse país? As autoridades, os poderosos desse país. Estão sempre pensando na próxima eleição e a gente fica aqui. Então, eles são os culpados de tudo isso, do Brasil não ter um projeto de nação? Não. Todos nós somos responsáveis pelo Brasil não ter um projeto de nação. E quando eu falo projeto de nação, são projetos a longo prazo, são políticas públicas perenes, que entra governo, sai governo, aquilo continuaria. Vou te dar o exemplo do transporte. O Brasil não tem um projeto de nação para transporte. É só obra, obra atrás de obra, no Brasil todo. Quem é que está pensando ferrovias nesse país? Quem é que está pensando uma forma de desestimular o uso do carro para incentivar as políticas públicas de mobilidade? A gente não vê nada disso acontecer. E quando a gente vê um judiciário cada vez mais politizado, participando sempre de convescotes aqui em Brasília, com réus, em eventos patrocinados por empresas investigadas pelo próprio Supremo. Isso não contribui para um projeto de nação. Quando a gente vê Congresso Nacional e Executivo disputando o protagonismo de emendas, disputando o comando e o controle do orçamento público, com picuinhas partidárias, com frentes amplas que são montadas, com um monte de gente que se odeia e tem que todo mundo se dar bem em algum momento do governo, isso também não contribui para um projeto de nação. E a imprensa também, eu aponto o dedo para mim aqui e faço uma autocrítica. A imprensa, quando se preocupa mais com os cliques, com audiência, com lucro, do que em fomentar debates realmente proveitosos para as pessoas refletirem, a gente também contribui para o Brasil não ter um plano de nação. E nós, eleitores, quando a gente vota no menos pior, quando a gente vota em um só porque a gente odeia o outro, quando a gente não vota naquele que a gente acha que é o melhor, vota só porque não gosta do outro, a gente está da mesma forma incentivando, fazendo com que o Brasil não tenha um projeto de nação. Toda vez que surge uma tragédia, foi assim na pandemia da Covid-19, é assim agora no Rio Grande do Sul, eu fico me perguntando, por que este país ainda não acordou para entender que falta um projeto de nação, um projeto duradouro, que avance anos e que vença e supere as brigas ideológicas e as narrativas do governo da vez.